Porque na realidade, eu tenho muita experiência nesse campo, irmão. Nesse campo. De quê? E de ter, eu não vou dizer o prazer, porque hoje eu vejo que isso não é prazeroso. Mas vocês já tiveram contato com falsos profetas? Eu já. Pedrosa, tu já foste falso profeta? Olha, eu já vivi num neopentecostalismo e eu tenho a leve impressão que eu me deixei levar por este movimento de profetadas. Eu me deixei levar, irmão. Não vou negar. Pedrosa, tu já rodasse, rodei. Tu já pulasse de um pé, pulei. Tu já profetizou, profetizei. Nessa pegada continuista, eu, nos terreiros de profetada, rancho de profeta, né? Já fiz um monte de coisa, irmão. E hoje eu me arrependo. Eu me arrependo. Não vou negar. Eu me arrependo. Aí o que acontece? Você já teve contato, né? Você já teve contato com algum falso profeta? Acabe tinha vários profetas. Vários profetas. Mas tinha um lá no reino de Israel que Acabe não ia com a cara dele. Quem era Pedrosa? Micaías. Tá entendendo? Os profetas de Acabe, eles sempre profetizavam que Acabe iria ter bênção, iria ter vitória e coisas dessa natureza. Aí Acabe ficava muito desconfiado porque esses profetas sempre profetizavam para Acabe aquilo que Acabe queria ouvir, gostaria de ouvir, irmão. E é justamente o que a gente vê hoje. Esses autoproclamados profetas só profetiza coisas boas. Só profetiza. O Brasil tá assim, irmão. É um celeiro de falsos profetas que só profetiza coisa boa. Nunca confronta. Nunca traz uma palavra de confronto, uma palavra que exorte, que console, que edifique, para uma palavra que conforta e consola, é também exorta, irmão. Tá entendendo? É, filho. Aí o que acontece? Esses falsos profetas de hoje seguem este mesmo padrão, são profetas de Acabe. E só profetizam coisas boas. Tá entendendo? Já Micaías não. Micaías vai na contramão, confrontando. Confrontando. Então, quando você vê alguém falando coisas boas nos seus ouvidos, fique com o pé atrás, porque você corre o risco de estar sendo ludibriado, manipulado por uma profetada. É. Manipulado por uma profetada. Pode crer, irmão. Vai por mim. Vai por mim. Ok? Bom seria se essas pessoas trouxessem os oráculos de Deus com a seguinte proposta, que é o que está na Bíblia. Na Bíblia, quando a gente olha para a descrição do dom da profecia lá em 1 Coríntios 14, Paulo diz lá que a finalidade última desse dom é consolar, exortar e edificar. Então, o dom da profecia tem essa finalidade. Dependendo da situação em que a igreja esteja atravessando, ok? O dom da profecia sempre tinha esta função, esta finalidade. Exortar quando precisava ser exortado, confortar quando precisava ser confortado e edificar, justamente para que os crentes pudessem sobreviver.
né? E edificar é crescer, né? Crescer sempre na graça e no conhecimento. Então, assim, hoje a gente não vê isso. A gente vê muita massagem do ego. Muita massagem do ego. Palavras lançadas ao vento. Tá entendendo? E servem apenas para que o ego da pessoa seja massageado, promovendo falsas esperanças, promessas vazias que nunca vão se cumprir. Eis que eu vou te dar, eis que eu vou fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai dar, o Senhor vai abrir. É sempre assim. Nunca traz uma palavra para confrontar, exortar, corrigir, mas só é palavra de bênção. Brasil, celeiro de falsos profetas. É a vitória aqui, irmão. Infelizmente, essa palavra aqui que ela está dando para o Ítalo, né? Está preso. O Ítalo está preso. E os detalhes vocês sabem perfeitamente o que aconteceu. O Ítalo está preso. Aí eu pergunto, se esta ser humano fosse de fato de Deus, e isso aí fosse algo de Deus, Deus revelaria o estado deplorável da pessoa, sim ou não? Sim. Deus confrontaria ele aí mesmo. Confrontaria, mas não. Para mostrar que estas pessoas não são de Deus, acontece justamente isso aí. Palavras lançadas ao vento, irmão. Deus está dizendo, fala para ele liberar perdão. Ó. Que é isso? Era para você estar ainda mais além, mas tem coisas que ainda estão atrasadas. Jesus falou para mim, eu quero fazer, mas libera o perdão. Ah. Libera o perdão para me romper mais. Libera o perdão. Ei. Que é isso? Jesus falou assim para mim, fala para ele liberar o perdão, sabe por quê? Porque eu sou o pai que ele precisa. Eu só massageando. Eu entrego para ele a paternidade que ele precisa. Só massageando. Eu sou o abrigo que ele precisa, sabe por quê? Porque quando tu estava no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Quando você estava no ventre da sua mãe, Kelly eu Martins te levantei, na área. tu és meu, Ítalo, tu és meu, o Senhor está dizendo. E ele está dizendo para você, libere o perdão. E ele está dizendo, sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você. João Marcos na área. Quente, prepara a mesa. E quem viu a tua luta, chama eles. Porque Deus está dizendo, fala para ele liberar perdão. Olha, irmão, eu fico estressado com um negócio desse, irmão. Eu fico estressado. Sabe por quê? Porque existem daquelas pessoas que, vendo uma situação dessa, copia e faz lá na frente. É por isso que o Brasil é um celeiro. Porque é um copiando do outro. Vocês viram? O primeiro a promover falsas profecias para o Ítalo foi a Renálida. A Renálida. Como a Renálida é pareia, é farinha do mesmo saco do Leonardo Sali, aí o Leonardo Sali foi na corda também. Foi na corda fazendo o quê? Profetadas para o Ítalo. E por último, a Vitória Souza, né? A Vitória Souza. Tá entendendo? É. Por último, a Vitória Souza. Tudo farinha do mesmo saco. Mostra a Renálida aí, a Renálida. Isso aqui é a Renálida. Ó. Só profetada. Porque o Senhor é o Deus que guarda, é o Zélia Deus que na brinda, área. é o Deus que restaura, é o Deus que coloca por terra toda palavra contrária, toda fúria e todo levante. E aqui estamos, Senhor, em uma só fé, em uma só união, te agradecendo, te glorificando, Elizabeth te Locatelli. exaltando. Toma seu também a pessoa que nesse dia chamado hoje, Márcia está na área. Extraordinária, Senhor. Apresento tudo a Ti. Tá vendo? Da sabedoria, da graça. Almir e que Macedo venha na mais área. e mais, Senhor, como esses
Pai, em nome de Jesus, projeto para mudar a vida de muitos também, Senhor. Tu sabe todas as coisas e Tu és o Deus que sonda os nossos corações. Continua dando vitória, vigor, vitória, vigor, força, ânimo, ânimo, ânimo. E que sempre Ele tenha em mente que o Senhor é o centro. O Senhor é o centro. O Senhor é o centro, como está escrito, buscar primeiro o meu reino. Nunca profetiza nada para confrontar. O cara tá com a vida pregressa. Uma vida pregressa que não é de agora. Já tinha sido... aliás, já estava sendo investigado pelo Ministério Público. Mas os profetas de Baal, os profetas de Acabe, sempre massageou o ego do cara. E ainda mais, colocava Deus no processo, nesse balaio de gato aí, né, dizendo que Deus ia fazer, Deus era isso, Deus era aquilo, Deus estava com ele. Tava nada, irmão. Tava nada, irmão. Coloca Deus nesse balaio de gato. Deus está tão longe disso aí, meu Deus do céu. Muito longe disso aí. Tá vendo? Eles não profetizam nada que confronte, só profetiza bênção. Só profetiza bênção. Agora, por que, Pedrosa, a coisa tá tão terrível assim no Brasil? Muito disso se deu por falta de controle dentro do movimento pentecostal. E o movimento neopentecostal acabou de vez. Não houve um discernimento em relação a estes dons que o meio pentecostal ele desenvolve, né? A questão dos dons de profetizar na mentalidade pentecostal. Muita gente, aprenda isso, muita gente participou ativamente dos ranchos de profeta na década de 90 até o ano de 2000. Olha, 80, 90, 2000, essas duas décadas marcou seriamente este advento do reteté, das profetadas, das revelações. Tinha gente, irmão, que eu vivia e respirava testemunho dos outros. Testemunho dos outros. Eu vou fazer 40 anos de cristianismo. Vou fazer já, completar 40 anos que eu me voltei para Cristo. E eu respirava, na minha época de reteté, eu respirava isso. Gostava de quê? Gostava de profetada, rancho de profeta. Oxe, como eu gostava de estar ali, no rancho de profeta, só para ver os profetas profetizando e só para ver se algum profeta vinha profetizar para mim. Eu gostava, irmão. Nas décadas de 80, 90 até meados de 2000, meu Deus do céu, isso explodiu aqui no Brasil. Hoje está do mesmo jeito, só que piorou. Mas na minha época era assim também. Aí o que acontece? Nesses ranchos de profeta, nesses ajuntamentos para só profetizar, muita interpretação do evangelho foi se acumulando. Então, cada um que tivesse uma profetada modificava sempre alguma coisa ali. As interpretações que eles tinham do evangelho eram completamente equivocadas. Tá entendendo? Equivocadas. E daí começou a surgir o que, Pedrosa? Os botecos de aleluias. Pronto, isso aqui é um boteco de aleluia.
aqui o povo só faz profetizar e rodar. Profetiza, roda e fala em línguas estranhas. A bispa Naline, ela é autoproclamada bispa. Ela mesmo se proclamou bispa. Vida Urbana está na área. Deus abençoe, meu querido. Vida Urbana na área, porque eu dei um stop no chat aqui, só para mostrar isso aqui. Ó para aqui. Ó. Bem, aí me diga, isso é uma interpretação particular do que ela acha que é o evangelho. Então, seguindo a autoproclamada bispa, eu uso esse daqui como um padrão para muitos outros que seguem esse mesmo padrão, irmão. Tá entendendo? Seguem esse mesmo padrão. Então, o que é que aconteceu naquela época? Explodiu o Tecos de Aleluia, Brasil afora. Gente que não conhece a Bíblia, bota a Bíblia debaixo do braço e se autoproclama bispo ou pastor. Vai ensinar o que para a membresia, meu Deus? Vai ensinar a membresia a rodar, pular, falar em labarachúrias e destilar profetadas. Fora os movimentos estranhos